Divisão de segmentos retilíneos. Então, aqui vamos dar continuidade. Volto a insistir, vocês têm que fazer, pegar o compasso e fazer as coisas lá que ele está pedindo, porque se torna mais fácil para vocês entenderem do que visualizar. Eu acho que vai ter algumas coisas que a gente vai errar, não tem jeito, né? Porque a gente é inevitável, né? Então, olha lá. O divisão de segmento retilíneo da aula 4, né? O objetivo é conhecer métodos de divisão de segmentos em partes iguais ou proporcionais a segmentos dados. Obter a terceira e quarta proporcional da proporção de segmentos, aplicar a construção da terceira e quarta proporcionais para a resolução de problemas algébricos, tais como média geométrica de dois números positivos. Obter o ponto de média extrema de um segmento dado, esse lá no finalzinho da construção. Então é o seguinte, ele começa fazendo uma parte algébrica, né? Que é supondo seja conhecido três valores, o A, o B e o C. Então conhece o segmento A, conhece o segmento B, conhece o segmento C, diferentes entre si. Aí o seguinte, chamamos de quarta proporcional o número x para qual vale a seguinte proporção. A está para B, assim como C está para x, né? Pela propriedade fundamental da proporção, né? Você multiplica cruzado, A vezes x é igual a B vezes C. Logo você tem que o x é B vezes C dividido por A. É isso bem aqui. Essa resposta será dada lá no problema 4. Veja o problema 4 a seguir, ok? Numa proporção A está para B, assim como C está para D, temos o que? Se o B for igual ao C, então dizemos que o valor de B é a média geométrica dos valores A e D. A gente já viu isso também em algum lugar lá para trás. E nesse caso a proporção é chamada de proporção contínua. Tem uns termos aí que é só para a gente conhecer, né? Mas ele vai fazer toda a construção desse problema aqui que eu estou grifando. Ele vai fazer toda a construção também, tá? E vai fazer o do outro e esse aqui. Duas grandezas aí B e somente duas pode fornecer uma proporção contínua. Como na seguinte proporção. Aqui vem um cálculo algébrico. Então bora fazer logo esse cálculo para deixar logo arrumado para quando chegar lá na construção. O livro não faz esse cálculo, tá? Aqui nessa parte. Então olha o que acontece. Bem aqui, você tem o segmento A, só tem dois segmentos, tá? O A e o B. Então o A e o B. A... O que tá acontecendo? Aí é o seguinte. A mais B está para A, assim como A está para B. Ok? Essa proporção é chamada de proporção contínua, também é definida como número de ouro, tá? Que eu grifei aqui, ó. Então é uma proporção contínua, deixa eu grifar aqui também. Mas também é conhecida como número de ouro. Aí vai surgir um cálculo aqui. Qual é o cálculo? Daqui, ó, desse primeiro cálculo aqui, o A está para B, o A mais B, desculpa, está para A, assim como A está para B. Esse A eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir ele para os dois caras. Então A dividido para A, mais o B dividido para A. E o A dividido para B, ok? Agora eu vou chamar
a razão áurea, que é x igual ao a dividido para b. Essa aqui é a razão áurea, né? É o número de ouro. E se você olhar aqui, ó, a dividido para a é 1. Então aqui, a dividido para a é 1, mais o b dividido para a é o inverso do x, concorda? E aqui o a para b é x. Multiplicando tudo por x, quem eu vou obter? Vou obter x mais 1 igual a x ao quadrado, ok? Daqui eu obtenho o quê? Que x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Aí eu caio numa equação do segundo grau, ó. Eu caio numa equação do segundo grau. Quando eu resolver essa equação, eu vou obter dois números. O x valendo... Depois você resolve, tá? O x valendo 1 mais raiz de 5 dividido para 2, tá? Isso aqui que é o número de ouro, ó, o x. É essa razão aqui. Se fizer as contas, ele vale aproximadamente 1,68, tá? Ok? A outra aqui vai ser a inversa dele, né? Bom, vou usar só o número positivo aqui, tá bom? Divisão de segmentos retilíneos. Deu para entender, galera? Divisão de segmentos retilíneos. Problema 1. Divida o segmento AB em N partes. Aqui ele colocou N partes. A gente já sabe dividir em duas partes, né? Como a gente sabe dividir em duas partes? O ponto médio, né? Então, teoricamente, a gente já sabe fazer as coisas de 2 elevado a n, por exemplo. Então, já sabemos dividir em duas partes, em 4 partes, em 8 partes, só achar o ponto médio. Então, por exemplo, se eu tenho um segmento AB aqui, ó, AB, e eu quero duas partes iguais, é só achar o ponto médio de AB. Confere? Então, achei duas partes iguais. Se eu quiser 4 partes iguais, acho o ponto médio de novo aqui, ó. Vou achar de novo um ponto médio e um ponto médio aqui, ó. Aí eu acho 1, 2, 3, 4 partes iguais. E assim eu posso fazer, né? Então, essas aqui são potências de 2. Deu para entender o que eu fiz? Mas, por exemplo, como dividir em 3 partes iguais, em 5 partes iguais, em 6 partes iguais? Aí ele colocou o método. O livro, ele coloca 2 métodos para resolver, tá? Depois você dá uma olhada nesses 2 métodos aí. Eu construí no GeoGebra para ser teoricamente um pouco mais rápido. Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Ó, eu vou mostrar aqui a divisão para vocês. Apareceu aí, né? Então, qual era o problema? Esse aqui, ó.
Então, olha a construção que ele pede para fazer. Deixa eu puxar mais para cá um pouquinho. Então aqui, ó, o passo a passo da construção, né? Tem o ponto A, o ponto B, ok? Então você tem um segmento, ó, são 33 passos que tem aqui, ó. Aí, ó, 33 passos. Talvez não dê para entender, né? Eu pensei que fosse dar aqui para entender. Deixa eu tentar explicar para vocês. Eu omiti aqui todos esses passos. Pelo protocolo, eu pensei que fosse possível. Tá aqui, ó. Então deixa eu ir no passo a passo agora, né? Então, o problema ele dá o seguinte: divida o segmento AB em n partes. No livro, ele vai começar valendo n valendo 5, tá? Então, ele vai pegar o segmento AB e dividir em 5 partes. O que que ele vai fazer? Constrói o segmento AB. Ele constrói o segmento AB, ó. Então, clicou num ponto, clicou no outro ponto. Estou fazendo aqui no GeoGebra, no caso de vocês aí na página do livro, né, do caderno, desculpa. Você cria o segmento de tamanho que você quiser, né? Dado esse segmento, você vai fazer o seguinte: você vai criar uma reta em que passa por um dos extremos, ou pelo A ou pelo B. Você vai criar uma reta, tá aqui a reta criada, cria um ponto P lá, cria a reta, ó. Só tirar aqui, cria a reta, né? É, reta não, desculpa, semi-reta, né, no caso. Aí, o seguinte, o passo 2, então lá, por uma extremidade, digamos, traça-se uma reta qualquer que não passe pela outra extremidade. Ok, já foi feito isso. Com uma abertura qualquer do compasso, marcamos 5 segmentos de medidas iguais, né? A partir da extremidade escolhida, nesse caso, nosso ponto A, obtendo os pontos C, D, E, E e G, que são esses aqui.
Então eu vou criar um círculo, esse círculo aqui que eu criei, certo? Aí eu vou obter um ponto, feito esse círculo, obtenho um ponto C, que foi o encontro do círculo com a reta que eu criei. Depois de novo, com o mesmo tamanho, eu crio um círculo de novo, ó, encontrando já num ponto D, ok? Do mesmo tamanho de novo, concentro em D, faço outro círculo de mesmo tamanho, fazendo o percurso, encontrando o ponto E. E mesma coisa, crio um outro círculo, encontrando o ponto F. E por último, crio um outro círculo, encontrando o ponto G, né? Aqui eu vou omitir os círculos só para ficar mais fácil da gente visualizar. Então aqui eu tirei os círculos, ó. Ó. Aí apareceu esses 5 pontos, né? C, D, E, F e G. Aí ele pede para unir o B com o G encontrando uma reta R. Então aqui eu faço uma reta R encontrando o B e o G, ó. Aqui eu encontrei a reta R, ok? Aqui encontrei a reta R. Daí, encontrada a reta R, ele pede para fazer o... Deixa eu ver aqui, ó. Traçando por F, uma reta paralela a R, obtemos um ponto K no segmento AB. Então vou traçar uma reta paralela. Deixa eu ver onde é que ela está aqui, essa reta. Será que é essa? Então eu vou traçar uma reta paralela. Deixa eu procurar aqui. Tá aqui ela. Então lá na aula passada a gente aprendeu a fazer retas paralelas, né? Então, traçando essa reta paralela, o segmento, cria-se o segmento GF. Esse GF com certeza ele vem transpor para cá, ó. Ok? Quer ver? Olha lá. Esse GF ele é 1/5. Desculpa, encontrou essa reta paralela, ela encontrou um ponto K, tá aqui. Encontrou o ponto K. Aí agora com o tamanho do segmento, deixa eu só ver aqui rápido. É o segmento Q, tá? Com o tamanho do segmento Q, que é esse de K, KB, o que é que tá dizendo aqui, ó? Deixa eu escrever aqui para vocês visualizarem melhor. O segmento K, o segmento KB, ele é igual a 1/5 do segmento AB. Apareceu aqui, né?
Fazer essa aula virtual vai ser dose, viu? Não sei por que não apareceu aqui. Ah, apareceu. Tá aqui. Então, o segmento KB, ele é 1/5 de AB pela construção. Então, aqui é o seguinte, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o tamanho desse segmento KB e vou construir círculos ao longo do segmento AB de tamanho Q, beleza? De tamanho Q, de tamanho KB no caso, né? Aí eu vou construindo círculos a partir do ponto A, que foram esses, ó. Esse círculo, esse círculo, esse círculo, esse círculo. Chegou lá, né? Ó. Então o que aconteceu? Eu obtive aqui os pontos que ele quer. Então foi feita a divisão do segmento em 5 partes iguais. Complexo, né? Deu para entender? Beleza. Deixa eu sair daqui. Então esse problema já foi, né? Então esse problema já foi. Deixa eu só colocar aqui os pontos e trazer a figura para cá, que eu acho que vai ser melhor para vocês. O segmento AB, ele mede B, ok? Vou colocar assim. Colocar assim. Deixa eu ver como é que eu vou colocar. Tá, ele vai medir X, só pra eu não mudar aqui as coisas. Então ele vai medir X. O BD. O BD, o barra overline. O BD mede. Mede quem? Mede Bzinho, né? Ok? Apareceu que foi aconteceu. Tá, apareceu. E o BC mede A. Beleza. Então olha lá.
Vamos parar para pensar naquelas relações métricas no triângulo retângulo, né? Então deixa eu só organizar aqui e colocar o besteira aqui. Deixa eu trazer para lá essa conta aqui. Mano, vizinho achou de parafusar a casa dele agora, ó. Galera, é o seguinte, ó. Então, tá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse AB já é a resposta, tá? Esse AB é a resposta. Por quê? É a parte agora da justificativa geométrica, né? Aqui, ó. Esse cara aqui é X, né? Esse cara aqui é a projeção dele, que ele chamou de B, né? E todo esse tamanho aqui é A. Ok? Aí lá pelas... Deixa eu voltar aqui. Qual é das três? Essa primeira aqui, ó. Né? O B tá fazendo o papel do X, né? Bom, como se o B fizesse o papel do X. Então aqui diz o seguinte, ó. X ao quadrado é igual a vezes B. Portanto, o X é a raiz quadrada de AB. Beleza? Tá aí a justificativa, ó. Eu trabalho, né? Trabalhinho bem penoso, ó. Beleza. Divisão de um segmento em média extrema. É aquele problema do número de ouro, né? Do número de ouro, ele vai ser interessante. O livro ele fez uma construção. Eu peguei uma outra construção aqui, tá? O livro ele fez um passo lá, mas eu peguei uma outra aqui. Não é necessariamente do livro essa aqui, tá? Aqui tá fora do livro. Mas a ideia lá é equivalente ao que ele fez lá, tá? Eu tava comparando. Problema 1. Obter os pontos os pontos de média e extrema razão do segmento AB. Então é o seguinte, ó. Determinar um ponto médio, determinar o ponto médio do segmento AB, etapa 1, né? 2. Determinar a reta perpendicular ao segmento AB, que passe por B. Poderia ser A também, tá? Não tem nenhum problema. Em uma das extremidades. 3. Marcar um ponto D sobre a reta anterior, tal que MB igual a BD. Traçar o segmento AD. Marcar o ponto E sobre o segmento AD, tal que BD igual a ED. E marcar um ponto C sobre o segmento AB, tal que... O livro ele vai explicar lá por que essa conta funciona. Por quê? Devido ao teorema de Pitágoras, tá? Então lá ele vai falar, é uma conta lá que ele vai fazer, que eu vou resumir aqui para vocês qual é a conta, tá? Lembra daquela conta que a gente fez logo no começo da história? Não sei se vocês lembram, né? No número de ouro, lembra da conta? Deixa eu voltar aqui para você. Logo nos primórdios, ó. Tá aqui essa conta aqui, ó. Vai acabar recaindo nessa conta aqui, ó. Beleza?
vai acabar recaindo nessa conta aqui, ó. Isso que é mais louco. Vamos voltar lá. Então vamos construir, né? Vamos construir. Deixa eu puxar aqui do gel. Ver se não dá bug de novo. Número de ouro. E a gente ainda tá no capítulo 3, né? 3 não, 4, né? Falta o 5 e o 6. Pam, 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 pam. Beleza. Número áureo. Abriu. A gente vai construir esse desenho que tá aí. Beleza. Apareceu, né? Apareceu. Aí é o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui o passo a passo. Começando do zero. Pega o ponto A, o ponto B, constrói o segmento. Do segmento você acha o ponto médio, né? Você acha o ponto médio. A ordem não necessariamente pode ser a mesma. Você traça uma reta perpendicular ou você faz o vice-versa, ó, tá? Tá? Uma perpendicular que passe por B, poderia ser por A também, tá? Beleza. Esse círculo, você vai fazer um círculo de centro em B e tamanho a metade do segmento, que é o BM, né? Aí com isso você vai obter um ponto D lá na reta perpendicular, ok? Esse segmento AD você fecha ele, né? Que é justamente a hipotenusa, né? Do segmento AD. O segmento, aí tá, você constrói agora um círculo de raio BD e que tem um centro D de dado, né? Aí você vai obter o ponto E, desculpa. Deixa eu só voltar aqui e tirar esses círculos daqui. Vou tirar esse aqui que eu já construí. Deixa eu só voltar aqui para explicar para vocês. Aí tá, constrói-se aqui, né, o centro de centro D e raio BD, que é justamente o BD, ele é o mesmo tamanho do BM, né, tá? Por construção a gente já fez isso agora. Encontrando no segmento AD um ponto E, beleza? Agora aqui você vai construir um círculo de raio A e tamanho AE, né? O raio é AE, ok? Com isso vai interceptar o segmento AB no ponto C. Tá aqui, ó, a construção bem bonitinha, né? Essa ficou bem legal, tá? Bem passo a passo. Daí obtemos o segmento. Como que obtemos o segmento? A gente vai pensar agora aqui
Deixa eu sair daqui da apresentação. E lá para o bloco de notas. Através da continha, né? Então, essa continha aqui, ó. O AB vale X, tá? Então a justificativa é essa bem aqui. Deixa eu só aumentar para vocês verem. Sem perda de generalidade, podemos considerar o segmento AC como unitário, tá? Então o segmento AC vai valer 1, tá? Do A até C vale 1. Então aqui vai valer... Não é do A até o M, tá? É do A até o C. Tá bom? Se vale até C, é porque isso aqui vale 1, né? Isso aqui vale X sobre 2, tá? Então, toda a hipotenusa, né? Então, o segmento AD vale quanto? X dividido para 2 mais 1, ok? Beleza? A gente já sabe que o AB... Desculpa. O AB vale X, né? O AB vale X. E o BD vale a metade, que é X sobre 2, beleza? Aí tu usa o teorema de Pitágoras. Aí quando desenvolver isso aqui vai ficar quem? X ao quadrado mais x ao quadrado sobre 4. Aí aqui você desenvolve o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Não é isso aqui que a gente aprendeu? Mais o quadrado do segundo. Aí aqui vai embora logo o x a quarta, aqui vai embora com esse. E na multiplicação vai ficar, entre mortos e feridos fica quem? X ao quadrado igual a x mais 1. Mas olha que interessante, isso aqui é o número de ouro. É aquela equação lá, né? Logo no começo, né? Portanto, o x é quem? É 1 mais ou menos a raiz quadrada de 5, tudo isso dividido por 2. Vou ficar só com o número de cima, que é aquela conta que a gente fez logo no começo da história. Fazendo essa conta dá 1,68. Beleza? Deu para entender? Aqui é o seguinte, ó. É a proporção contínua. É o AB está para o AC, assim como o AC está para o BC. Ok? Só que se você olhar, o AB é X, o AC é 1. E o BC, ele é X menos 1. Quando fizer essa continha de novo, X parênteses, X menos 1 igual a 1. De novo você vai obter a equação, ó. Parece perseguição, ó. Beleza? Esse número aí é super, hiper... Isso dá TCC, né? Bem... Aí termina o capítulo. Graças a Deus terminou o capítulo. Mas tem um versículo agora, ó. Os exercícios eu nem tô fazendo, tá? Vou deixar lá na lista lá. Vocês marcam lá uns 10 que vocês acham mais bonitinho e mandam. Eu só quero que a construção da lista 4 seja o passo a passo, organizado. Você vai escrever o passo a passo da sua construção. Beleza? Pode ser? Na aula 5, ele vai fazer divisão de ângulos em partes iguais, né? Então, o objetivo aqui é fazer... Vocês querem dar uma parada? Por mim, pode continuar, professor. Então, olha lá. Na aula 5, é divisão de ângulos em partes iguais. Efetuar a divisão de ângulos de parte 2n são fáceis. Por quê? Porque você vai fazer a bissetriz, tá? Então você vai fazendo as bissetrizes. É parecido com o que a gente fez naquela hora do segmento, né? Então dividir em parte 2n, 2 elevado a n, desculpa, é fácil. Por exemplo, dividir em 2, dividir em 4, dividir em 8, dividir em 16, que é o 2 elevado a n, né? Beleza?
Obter divisão de um ângulo em 3 partes iguais. Esse também é interessante porque ele vai partir do ângulo reto, né? Vai fazer aqui a bissetriz do ângulo reto. Divide em 45, mas ele vai pegar um 60. Lá na frente a gente vai descobrir como é que faz. Vimos na aula 3 como efetuar o transporte de um ângulo. Eu não sei se você lembra da aula do transporte do ângulo. Você lembra do transporte? Tem que lembrar, né? Então, o transporte de um ângulo, você vai tirar um ângulo que tem 60 graus e passar para um outro local que continua o ângulo de 60 graus. Isso é o transporte, né? Não vai mudar ele, o tamanho dele, né? Da medição. Vai mudar só a forma como ele está configurado no plano. Então, diz aqui, eu peguei de novo de lá do livro, né? Da aula 3, o fenômeno do transporte. Que é esse aqui, né? Transportar o ângulo BAC de vértice O, considerando a semi-reta, tá aqui. Eu construí aqui para vocês. A gente já fez na aula passada também, mas eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se tá aqui no gel. Eu fiz aqui o transporte ontem. Legal, apareceu, ó. Não está aparecendo para você, mas eu já vou ajeitar, tá? Ok. Vamos lá. Aí, tela em branco, né? Aí, você tem ponto A, ponto B, ponto C. Deixa eu só trocar esse C pra cá, vai ficar um pouquinho. Ponto A. Aí constrói-se o segmento. Aqui acho que tá. Ah, tá certo. O AC, né? Constrói-se o segmento. Aí aqui você tem um ângulo. Deixa eu ver onde é que tá esse ângulo. Deixa eu ver, coloquei esse ângulo, meu Deus. Tá aqui o ângulo alfa, né? Vou colocar logo ele. Eu posso trocar aqui a ordem depois, né? Então se eu mudar aqui, ó, eu mudo o ângulo, tá? Ó, então tá mudando aqui o ângulo, ó. Não sei se está dando pra visualizar. Se eu mudar aqui um dos extremos, né? Beleza? Vou mudar o ponto A. Beleza? Mas isso não vai alterar quando eu transportar ele para cá, ó. Então vamos fazer o transporte agora. Teletransporte. Você tem um ponto O. Você tem um segmento de reta, né? Que passa de O até o D. E você vai obter o ponto E. Como eu vou obter esse ponto E? Tá. Antes, eu vou criar um círculo de centro A e raio que eu quiser. Certo? Aí eu obtenho um ponto E. O ponto E no segmento AB. Beleza? Vou só tirar aqui esse círculo. Obtenho o segmento. Feito isso, eu vou construir o... Tá, faltou eu construir o outro. Obtenho o E e o F. Beleza? Eu obtenho esse segmento. Eu vou construir agora o segmento... Opa, cadê? Então, eu vou... Deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar aqui só para poder entender o que eu tô falando. O segmento G não apareceu aí, mas ele é o tamanho AE, tá?
gente, é porque senão eu vou ter que desmontar tudinho. Então o segmento G, ele é o tamanho AE. Ele é o raio, né? Ele é o raio aqui da, ó, tá? Ele é o raio da circunferência de raio AE e centro A. Beleza. Eu só peguei porque eu vou precisar desse segmento lá na frente. Então aqui eu vou construir um círculo de raio justamente AE, né? Um círculo justamente de raio AE no centro O e centro O. Aí eu obtenho um ponto G sobre a reta, beleza? Agora é o seguinte, é o que estava implícito na aula passada, que a gente se bateu, inclusive eu me bati, porque estava implícito que era o tamanho EF, né? Bem aqui, ó. Por isso que agora eu construí aqui o tamanho EF, eu consegui contornar aquele obstáculo lá, ó. Então o tamanho EF, eu vou fazer um círculo, ó, de tamanho EF que passe no ponto O, né? Centro G e passe no ponto O, obtendo a interseção das duas circunferências. Não tem o mesmo tamanho, tá? Não tem o mesmo tamanho, tá bom? Então se eu mudar aqui, por exemplo, ó, beleza? Beleza, encontrei o H. Eu vou só tirar os círculos para não dar BO. Feito isso, encontrei o ponto H. Aí eu vou obter o segmento OH. Agora, quando eu teletransportar, deu o mesmo resultado, olha. 59,75 quando eu colocar o ângulo beta. Então, se eu mudar aqui, ó, continua o mesmo, 80, 95. Se eu mudar aqui, só vai mudar as coisas lá, mas não vai mudar. Mas se eu mudar o B, muda o tamanho do ângulo. Beleza? Com isso construímos, né? Construímos. Beleza? Esse é o transporte do ângulo. Ok? Na aula passada ele ficou implícito lá, que é aquele tamanho que a gente errou lá. Eu errei no caso, tá? Beleza. Vamos botar pro bloco. Então construímos aqui. Agora o problema do livro. Achar a bissetriz de um ângulo dado. Então você tem o ângulo ABC, né? Como é que você vai achar a bissetriz? A gente já fez isso em aulas passadas, né? Se você lembrar lá das aulas passadas, ele já estava pré-organizando a sua vida para que chegasse aqui nesse veredito, né? Ok? Lembra que eu falei? Dá uma lida numa aula mais na frente para você pegar a resposta do que está lá para trás. Eu sei que a vida é corrida, mas você tem que dar uma lida antes, senão você vai se bater. Beleza. Com a medida, vamos falar construção. Achar a bissetriz do ângulo. Com uma medida qualquer do compasso e fazendo o centro em B, lembrando que B é o vértice, né, do ângulo. Descrevemos o arco de circunferência que corta os lados dados no ponto D e E. Ponto 2. Com o centro em E, com a mesma abertura do compasso, escrevemos um arco no interior do ângulo para o qual deseja traçar a bissetriz. E com o centro em D, faz a mesma coisa. O arco voltado, interceptando, encontrando um ponto F. Unindo B e F, você tem a bissetriz. A justificativa está aí, ó, tá? É que a gente vai obter o quadrilátero, losango, visto que
os lados são iguais, né? O quadrilátero losango, os quatro lados são iguais. E a diagonal é a bissetriz que divide o ângulo ao meio. Veja a aula dos quadriláteros, ó. Ele volta para você falar lá nas aulas anteriores, tá? Então, teoricamente, a gente deveria saber essa parte aí. Deixa eu ver se eu construí aqui no Gel. Bissetriz construir. Se fosse ao vivaço, né, no quadro, seria, acho que, mais interessante, não sei. Acho porque é pesado, né, não sei, acho que a minha internet mesmo que tá, consigo fazer. Enfim. Conseguir, que bom. Apareceu aí, né? Ok, eu coloquei aqui pra gente ver, puxar aqui, pá, 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 pá. Tá aqui, né? Constrói-se o ponto, o segmento, o ponto A, o segmento, tá aqui. Então, esse ângulo aqui, deixa eu ver se tem um ângulo aqui. É o B, C, A. É um ângulo que vale 62, não sei quem. Se eu mudar aqui, ele muda lá. Bom, 120, tarará, beleza. Vou colocar aqui bem angulado. O ângulo, vou tirar ele aqui só por questão de conveniência, tá bom? Aí, desse segmento, o que é que ele pede para fazer? Deixa eu voltar lá para mim. Com uma medida qualquer do compasso com centro em B, tracemos a circunferência que corta os lados em D e E. Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar aqui a circunferência, tá aqui, ó. Encontro o ponto D e encontro o ponto E. Beleza? Depois, com o centro em E e com a mesma abertura do compasso, ou seja, com o mesmo tamanho de B ou BD, que é o mesmo tamanho, né?
Descrever um arco no interior do ângulo para o qual deseja traçar a bissetriz. Então vamos lá. Então vou precisar desse segmento BE. Tracei aqui a circunferência e a outra circunferência, conforme pedido. Vou tirar essa primeira por conveniência. E bem aqui eu vou achar o ponto de encontro, que é o ponto F. Vou tirar aqui de novo. Pronto. Pelo ponto BF acha-se a bissetriz. Olha o ângulo. O ângulo 1 vale 58 e o outro também 58. Portanto, realmente eu achei a bissetriz. Se eu mudar aqui, ó, não altera, o ângulo continua mudando, mas tem os mesmos tamanhos, beleza? Deu para entender? Beleza. Então aí chegamos na resposta da bissetriz. Fica bonito, né? Fica bem explicadinho, ó. Por último, achar a bissetriz de um ângulo formado por retas concorrentes. Essa aqui eu vou deixar para vocês. O problema 4, traçar por dois pontos distintos. Também é bem fácil isso aqui, ó. Só tem três passos, ó. Bem fácil isso aqui. Essa aqui já tem 4 passos. É um pouquinho mais complexo porque tem que fazer um monte de coisa aqui. Calo no olho isso aqui. A 4. Aí acabou a aula. Agora na aula 5, 6, desculpa, vai falar sobre círculo, né? Arco capaz. Arco capaz e bem interessante também, ó. O objetivo é efetuar as construções básicas de circunferência, construir o arco capaz, dado sobre um segmento, desculpa. Então aqui tem os elementos da circunferência, né? Que é a corda maior, que é o diâmetro, né? Uma corda. Eu poderia fazer aqui o diâmetro aqui BC, ó. BC, né? A corda AD, né? E o raio aqui OE, beleza? Então aqui de cara, né? O diâmetro é maior que o raio. Agora a corda pode ser que seja maior também, né? A corda maior sempre vai ser o raio, o diâmetro, tá? A corda maior, não vou colocar isso aqui não. Ângulos, ângulos inscritos e ângulos centrais. O ângulo AOB é o ângulo central e o ângulo ACB é o ângulo inscrito, que compreende o arco AB. A gente sabe que o ângulo ACB, ele é quem? Ele é o arco AB dividido por 2. E a gente sabe que o ângulo AOB, ele é a medida do arco AB. Portanto, conclui-se o quê? Que o ACB é a metade do AOB. Confere? Isso aqui a gente tem que saber já. Beleza. Então, por exemplo, se o arco aqui AB for medido 30 graus, o ângulo AOB é 30 e o ângulo ACB é 15. Beleza?
Arcos iguais, arcos iguais. Então, vamos pensar assim, você tem um segmento AB. Qualquer triângulo que você quiser fazer, eles vão ter a mesma angulação, ó, né? A mesma angulação. Por quê? Porque isso aqui é quem? É o AB dividido por 2. Então aqui, independente de quem você fizer aqui, né? Tá? Aí vai ter um caso especial. Qual é o caso especial? Esse, né? Se você passar pela semicircunferência, com certeza esse angulinho vale 90 graus. Por quê? Porque o segmento, vou colocar um X bem aqui só para diferenciar. Porque o arco AB, errei, porque o arco AXB, ele vale a metade da circunferência, volta 180. Então o ângulo AMB, ele vale quem? O arco AXB dividido por 2, ou seja, 180 dividido por 2, que dá 90 graus, ok? O arco capaz de um segmento, essa aqui é a construção agora que a gente vai fazer. O arco capaz é o problema 1. O problema 1 é o seguinte: construir o arco capaz de onde se vê o segmento AB sob o ângulo alfa. Ele te deu um ângulo alfa que é o CDE. Construção. São 5 passos. Dado o segmento AB, traça sua mediatriz. A gente já sabe fazer isso teoricamente, né? Que intercepta no ponto M, né? 2. Em uma das extremidades do segmento, traça-se o ângulo alfa, considerando AB como um dos ângulos, como lado do ângulo, desculpa. Caramba. Façamos isso considerando a extremidade B. Tá. O novo lado do ângulo intercepta a mediatriz no ponto P. Eu não sei se eu fiz isso, olha. Deixa eu ver se eu fiz isso aqui. Esse aqui é o arco capaz. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Eu não fiz isso. Já estava tarde já. Mas a gente pode tentar construir aqui de repente, né? Vocês querem tentar? Só com paciência, hein? Então vamos lá, vamos tentar construir aqui. Deixa eu mostrar a apresentação para vocês. Acho que vai dar um pouco de trabalho esse. Cadê? Dado um segmento AB, isso a medida... Tá. Então tem um segmento AB. Então vou construir aqui o segmento AB. Beleza.
Vamos construir a mediatriz. Mediatriz. Vamos achar a interseção aqui da mediatriz. Ele chamou de C, mas eu vou renomear e colocar M. Para ficar lindo, né? Tá aí, como manda o figurino. Então, dado o segmento AB, traçamos a mediatriz que se aperta no ponto M. Então, um já foi. Em uma das extremidades do segmento AB, traçamos o ângulo alfa. Você escolhe a extremidade e vamos construir o ângulo alfa aqui. A, B e um ponto aqui C. Ok? Tá aí, construir o ângulo alfa aí. Considerando AB o novo lado como um lado do novo ângulo, tá? Então AB ele faz parte do ângulo, né? Deixa eu só colocar um segmento AC para ficar um pouco mais bonitinho, para não ficar essa coisa horrível aqui. Isso, tá? Aí eu venho aqui, tiro o rótulo dele. G também, né? Preciso de rótulo. Beleza. Feito isso, façamos isso. Pô, ele fez na extremidade B, eu fiz na aula, caramba. Que droga. Deixa eu fazer pela B. Ele quer pela B. Vai fazer pela B. Fazer pra cá. Esse ângulo eu vou configurar ele para ele ficar 180. Ok, escolhendo agora. Pronto, tá aí. Construir aqui, ó. Oh, meu Deus. Construir, ó, o ângulo. Ok, feito isso. O novo lado do ângulo intercepta a mediatriz no ponto P. Deixa eu puxar mais pra cá. Coloquei ponto. Deixa eu fazer essa reta que passa pelo... A reta tá aqui. Essa reta vai interceptar o ponto em P. Aqui eu vou trocar o nome. Chamar de P. Pronto. Vou apagar esse também aqui.
Beleza. No vértice B do novo ângulo, traçamos uma perpendicular ao novo lado do ângulo. Eita, de acho. Vamos construir a perpendicular. Tá aqui a perp. A perpendicular construída interceptará a mediatriz em um ponto O, que deve ser o centro do arco. Não entendi essa parte, me perdi. Não deu certo lá, caramba. Mas é assim, vê se vocês conseguem, que eu não consegui entender essa parte aqui, 1.2. Talvez eu esteja interpretando errado. Então, note que o ângulo central AOB mede 2 alfa e AOB mede alfa. O livro também faz o seguinte, ó. Essa aqui depois a gente faz, tá? Construções básicas de circunferência. Essas construções básicas determinar o centro da circunferência, por exemplo. A gente dá uma circunferência e você não sabe onde é que está o centro. Aí o que ele pede? Trace uma corda AC, né? Trace uma corda AC qualquer na circunferência. Então aqui eu vou traçar a corda. Eu marco aqui o ponto A e o ponto B, sei lá, qualquer. Que dá até pra fazer aqui mesmo, acho. E eu vou fazer o segmento aqui, que é o acorde, justamente, né? Ok? Tá aqui a corda. Traça-se a mediatriz, né? Traça-se a mediatriz. Mediatriz vai passar no ponto médio. Então ela vai passar aqui no ponto médio. A mediatriz vai cortar a circunferência no ponto C e D. Né? Espera aí só um instantinho, por favor. Oi. Eu tô dando aula, mãe. Tá, abraço, tchau, tchau.
Sim, voltando aqui, opa. Sim, voltando aqui, traça-se a mediatriz, né, do segmento. Ah, ele chamou de AC, né? Ainda tem esses contratempos ainda, né? Que intercepta a circunferência no ponto E e F. E encontramos o ponto O, que é o médio, né? Que é a mediatriz. Deu para entender o que ele falou? Vocês conseguiram entender essa construção, hein? É assim, eu vou tentar fazer lá no Gel, ver se a gente consegue. Então eu vou construir aqui uma circunferência que passa por 3 pontos. Aqui a circunferência. Eu não sei onde é o centro, né? Eu vou só omitir aqui o ponto B. E eu vou dar uma deslocada aqui no ponto A, só para ficar mais bonitinho. Vou traçar uma corda. Ele mudou o nome aqui. A corda que passa por AC. Não sei o que é isso. Essa corda aqui eu vou traçar a mediatriz dela, né? Então, reta mediatriz. Isso, que é essa aqui. E vai interceptar a mediatriz, vai interceptar, vamos ver. Vai interceptar opa, vai interceptar a circunferência nos pontos E e D, que ele chamou de E e F. Beleza? Feito isso, a gente vai achar a mediatriz dele aqui. Só tinha que marcar o segmento, né? Então vou fazer aqui o segmento. E eu vou tirar aqui só por questão de conveniência. Ai, caramba. Caramba. Tá. Encontrei o ponto C e tirar a mediatriz. Pronto. Aqui. Vou fazer o segmento para ficar bonito. E vou tirar a mediatriz. Aqui. Pronto. Feito isso, esse é o ponto O. Esse F aqui que ele chamou, eu vou renomear e vai ser o ponto O. Ok? Com isso obtenho a mediatriz. Opa, o centro da circunferência, né? Então se eu quiser construir aqui a circunferência de centro e um dos seus pontos, vou colocar aqui o centro e um dos seus pontos, ó. Independente para onde eu for é a mesma, né? Beleza?
Galera, é isso, ó. Ficou bacana mesmo. Eu peço que vocês construam, né? Que vocês, se vocês construírem, acho que fica mais fácil. Tem umas de circunferência que são bem legais, são bem fáceis de fazer, não são difíceis. Mas tem umas que, por exemplo, divisão de segmento em partes iguais, fazer aquelas coisas que a gente fez agora são bem mais complexas realmente. Então você tem que sentar e talvez você use a regra com passo, né? Alguém falar? Pode falar. Professor, bom dia. Essa aula está sendo gravada? Tá sendo gravado. Pelo menos eu acho. Obrigada. Tá sendo gravado. É. Me perdi, tá? Eu me achei. Então tem umas que você dá pra construir, ó. Problema 3 são problemas fáceis, são bem passos bem pequenos, ó. Problema 2 são 3 passos. Problema 3, 2 passos. Problema 4, 2 passos. Problema 5, já tem 4 passos aqui. O problema 5, né? Aí acaba a aula, ok? Vou postar lá no grupo, né? Que você escolhe 5 da lista do. 5 não, desculpa, 10 da lista do professor Adam, da lista 3 para valer um e-mail, né? Você vai escolher 10 questões. Claro, você vai escolher a que você mais fácil, né? Pontuação. E da lista 4 também de construção. Só que da construção você vai ter que fazer o passo a passo da construção. Vou colocar lá no grupo, tá bom? Deixa eu só apagar aqui.